Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde. Estamos aqui em peso, né? O Gui, André, Rafael e Jean para mais um DG Responde. Mas quando nós não estivermos em peso? Tá em peso porque eu engordei mais. Por enquanto, eu também, essa quarentena... Começa peso por mim. Essa quarentena... Até alguém engordou nessa quarentena. Milagre acontece. E não se preocupe em engordar, porque eu era tão mal quanto você e como eu estou. Ah, o futuro sei. Então você se preocupa sim. Porque engordar. Isso é preconceito, sabia? Cara, não tem nem lugar de fala igual nós tem, já pra falar de Deus. Rapaz, o céu, eu tinha perdido 10, ganhei 10 de novo. Vamos lá. Vamos lá para os nossos recados. O Senhor deu, o Senhor tomou. O senhor tomou e deu. O problema é que você perdeu. Se eu tivesse, se eu tivesse eliminado da minha vida, é verdade. Vamos lá para os nossos recados. Você ficou cantando aquela música lá, restitui, né? Caramba. Vamos lá para os nossos recados. Você que pode estar nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Toca no sininho aí, né? Toca no sininho. Pra ficar por dentro das notificações. Vai lá, conhece o nosso canal. Temos também as nossas páginas no Facebook e Instagram, @DoGregoTeologia. E outro recado que eu dou é o seguinte: você que às vezes está assistindo a gente e gostaria de deixar alguma pergunta, que você tenha dúvida, alguma coisa, vai no nosso Instagram. Se não segue a gente, comece a seguir, dá essa força lá pra gente e manda no direct a sua pergunta, a sugestão, alguma coisa. Por quê? Porque no YouTube, em muitos casos, as pessoas estão comentando e as notificações não estão chegando pra gente. Então a gente às vezes fica até sem poder responder a pessoa, porque a gente não sabe se a pessoa comentou ou não. Então assim facilita com que o seu comentário ou sugestão chegue até a gente, para que a gente também possa estar respondendo. Beleza? Então vamos lá então para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é simples. Foi a página Calvino Sincero Oficial que perguntou. Meu Deus do céu. Eu já percebi que quase todas as perguntas é feita de alguma página, não de pessoa, né? Esses caras gostam de... A pergunta é assim: Carlos Vailate disse que a fé é obra do homem e não dom de Deus. Heresia? Pergunta na mesa. Primeiro, para você que não conhece o pastor Carlos Vailate, ele é um pastor que hoje, se eu não me engano, no Brasil, ele é um dos maiores defensores do arminianismo, né? Então ele, realmente, você vai ver, pode digitar no YouTube aí, você vai ver vários debates dele aí, com relação aí à questão soteriológica aí do arminianismo versus calvinismo, né? Tão conhecido o debate aí. Então, se você não conhece, fica aí quem é Carlos Vailate. Agora, um vídeo específico que eu assisti dele, e eu achei interessante porque a pergunta que ele estava respondendo é a seguinte: se a fé é um dom e eu não tenho esse dom, quer dizer que eu estou condenado? Você vê que é uma pergunta sincera, né? Uma pergunta coerente, né? Só que aqui, a pergunta do nosso querido Calvino Sincero é se, já que Vailate afirma que a fé é obra do homem e não de Deus, se isso se caracterizaria uma heresia. A gente pode falar se Vailate está correto na análise dele ou não, mas acho que a pergunta se concentra nisso, né? E vamos fechar então que esse é um ensinamento que todos nós e que a teologia reformada encara e entende como errado. O ensinamento do Carlos Vailate. Isso. A gente não tem dúvida de que esse ensinamento não é bíblico, é errôneo e a gente discorda totalmente dele. A grande questão se concentra no que é heresia, né? E antes de mais nada, para quem não sabe, essa pergunta provavelmente ela foi tirada de um debate do Carlos Vailate com o Marcos Granconato. E aí ele faz essa... Sangue nos olhos. onde ele faz essa afirmação que o próprio Marcos Granconato, se eu não me engano, fala. Então a fé não é de Deus, aí ele fala que a fé provém do homem, não de Deus, né? Que não é um dom. Não, eu peguei uma afirmação aqui, vou colocar um meme aqui que o Gui fez pra gente, que eu achei sensacional, porque o Vailate vai dizer assim, ó: o meio por excelência na qual somos salvos é a fé em Cristo. É isso? É isso. Mas, é engraçado que ele afirma as coisas, aí ele mas. Só que ele diz assim, ó:
o meio por excelência na qual somos salvos é a fé em Cristo. Mas eu não diria que é o único É o meio. único meio. Então, mas quando ele diz, não estou defendendo, não sou advogado do diabo, não sou advogando a causa dele. Mas assim, quando ele diz que o meio de salvação por Cristo é um meio por excelência, ele não está afirmando que é o único meio, ele está dizendo que é o meio principal. Mas existem outros meios de ser salvo, não sei porquê. Não, eu discordo. O problema é esse. É claro, mas ele não está afirmando que é o único meio, ele está dizendo que é o principal meio, para depois dizer que existem Não, outros. tudo bem, o erro dele é afirmar que existem outros. Sim, sem dúvida. Agora, quais são esses outros meios de salvação? Biblicamente, eu os conheço. E eu entendo que se houvesse outro meio, Jesus não precisava ter morrido. Exatamente. Mas e aí, o que é heresia, André? Eu não sou muito bom para distinguir o que é heresia. Mas eu peguei uns trechinhos do que eu estava estudando para ver isso. E eu peguei de um site lá interessante, mas estava falando muito do antigo catolicismo e da questão do que era no grego e tal, eu não quis entrar nesse detalhe. Aí eu fui no Monergismo, né, que é um site muito bom para teologia reformada. Então diz o seguinte: em termos teológicos, podemos dizer que seita se refere a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então, primeiro, ele já está fazendo uma conexão entre seita e heresia, porque normalmente a palavra no grego, quando ela vai dizer seita, por exemplo, em Atos, essa palavra ela é a mesma palavra usada para heresia. Então, tem uma conexão forte aí. Aí, baseando-se nessa explicação, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia sem, contudo, fazer parte de uma seita. Então tem a ver com o pensamento, né, com o ensinamento, mas necessariamente ele não está adepto de algo totalmente ruim, totalmente fora do cristianismo. Aí ele explica alguns apologistas, né, defensores da fé, o que eles dizem sobre heresia. Um aqui diz: um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feito por uma ou mais pessoas, Dr. Walter Martin. Um segundo é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã, Joshua McDowell e Don Stewart. E o terceiro é qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria, J.K. Van Balen. Então, assim, pelo que eu entendi, volto a dizer, não sou gabaritado aqui para falar do que é heresia ou não, mas a heresia ela tem muito a ver com o ensinamento, e um ensinamento contrário, aversivo, que bate de frente com a doutrina realmente bíblica, principalmente com os ensinos do Evangelho, os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Com base na explicação do André, você acha que o Vailate cometeu uma heresia, Gui? Eu acredito que sim. Eu acredito porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não existe, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, não tem atalho. Qual é então? Se existem outros meios, existem outros atalhos, então. Então, às vezes, talvez, então a fé cristã não é a única, então. Se Jesus não é o único caminho, então o que a gente está fazendo aqui? Porque se isso aqui que eu li for verdade, for realmente o termo que é heresia, o que ele disse é uma heresia. Sim. Porque ele vai contra o ensinamento. A fé é um dom de Deus. E ela é dada por Deus graciosamente para que você tenha salvação. Então, é que ele vai talvez querer pegar a interpretação lá de Efésios 2:8 e lá tem um negócio de artigo definido, masculino, neutro. O grande argumento realmente é justamente no Efésios 2:8, né? A grande discussão, porque vai dizer que porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A questão aqui é que o pronome demonstrativo isto aqui, né, que é no grego, realmente ele é um pronome neutro no grego. E ele se refere ao que foi dito anteriormente. Não necessariamente, mas assim, muitos calvinistas erroneamente às vezes vai defender que a palavra fé é a questão do isto. E na verdade, na gramática grega realmente não é. Os arminianos têm razão nessa questão. Porque fé aqui ela é feminino. E graça, que é raris, também é feminino. Então, o isto não se refere a isto. Mas o que se refere então ao isto? A progressividade da ideia. A sentença. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Então tudo isso aqui não é de vocês não produzem isso. Tudo isso é dom de Deus.
Erroneamente. Nem a graça nem a fé vem de nós. Exatamente, não nem o processo inteiro. O isto se refere ao processo, não é na palavra fé, não é na palavra graça, mas é o processo todo. Se o isto ele é neutro, então não interessa se é feminino ou masculino, porque ele é neutro. Não, Na a gramática gramática grega grega não é tem assim. que ser realmente cada coisa se identifica pelo seu verbo, entendeu? Isso. O que é neutro só se comporta com neutro, masculino com masculino, feminino com feminino. Então Você isto não- vem de onde? O isto tem a ver com o processo. A sentença Com a inteira. Ele é neutro ali. A sentença é a graça e a fé. Não, porque pela graça vocês são salvos. Tem o salvo aqui também. A palavra salvo, se não colocasse a palavra salvação, que soteria, por exemplo, seria feminino também. A gente sempre vai cair no mesmo erro. O erro é analisar de forma errada. A questão é a sentença. Porque vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso aqui, vocês serem salvos pela graça mediante a fé, não vem de vocês. Isso é dom de Deus. O que ele está resumindo dizendo aí é que a salvação é dada por Deus, Isso. é uma graça, um dom imerecido, algo imerecido. Nós e, nos apropriamos dela pela fé. e o meio que vocês conquistam ela é pela fé. E tudo isso é dom de Deus. Tudo não isso vem é de vocês. dado por O Deus. problema é que quando um reformado muitas vezes vai analisar o versículo, ele fala, e isso, tá vendo isso? Isso é a fé. Não é. Ele A fé é não o pode dom. falar que é a fé, o isto, entendeu? Isso É o processo inteiro que Ele vem tem que por trás. entender a sentença inteira da frase. Nicodemos, ele é doutor em Novo Testamento e ele diz que isso se refere ao item anterior. Eu nunca vi ele falando isso. Eu já ouvi. Eu nunca vi. Então, Mas você- tudo bem, independente disto, Independente disso. faz todo sentido. Pode ser a sentença toda, como pode ser só fé, como pode ser só graça, como pode ser só salvação. Tudo tem a ver, tá ligado? E nós temos que entender que a própria palavra fala que a fé vem do ouvir, o ouvir vem da palavra de Deus. E tudo isto que nós colocamos, tipo assim, vem de Deus. Se é a palavra de Deus que nos dá a fé, então é do próprio Deus que nos dá a fé. Porque então nós não podemos, não tem outra forma que Deus nos revelou que vai implantar a fé em nós. É a palavra de Deus. Eu acho que a Bíblia é muito clara quando ela fala que, por exemplo, de nós éramos mortos espirituais, nós não escolhemos a nada. E aí é o Espírito Santo que age em nós para fazer com que nós venhamos a escolher reconhecer a Cristo. Ele implanta Ele implanta a fé em nós. nós. Se Hebreus, se eu não estiver enganado, fala que Jesus, ele é autor e consumador da fé. Como que essa fé provém do homem? Não, aí, cara. É porque assim, até onde eu lembro, os arminianos, eu também não sou nenhum mestre em arminianismo, nem no calvinismo, obviamente, mas os arminianos, eles entendem que a fé, ela está embutida na criação porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E como a imagem e semelhança de Deus ela não foi retirada, ela foi distorcida, eles entendem que essa fé continua na criação toda e o ser humano desenvolve ou não essa fé. Aí vai contra Romanos. Não, eu não tô falando que tá certo. Deixa espaço pra jactância. Porque aí como vai contra Romanos? Paulo fala Já que que não há quem busca Deus, não há quem não justo. Não há quem busca, cara. Não, Nossa. eu volto a dizer, não é uma coisa bíblica E pra a mim. gente não depende só desse texto, porque se a gente for ver, lá em Tiago 1,17 afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Aí Pedro também reforça lá em 2 Pedro 1,3 que ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E aí Paulo, em 1 Coríntios 4,7, diz: que tens tu que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveres recebido? E isso, obviamente, inclui a fé em todas essas argumentações. Ademais, também nós temos aqui, em João 10,17, a fé vem pelo ouvir. Então, indica aqui que antes da pregação do Evangelho, não tem fé no homem. Se a fé vem quando ele ouve, então ele não tem. Né? Então, tudo Outra isso... coisa, Pode vamos continuar. aqui, Romanos também, né? Paulo fala da fé que Deus repartiu a cada um. Efésios 6,23, fé que é da parte de Deus Pai. E Filipenses 1,29, a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Foi concedido a vocês crer nele. Né? Então nós temos vários textos que mostram que a fé não está em nós, foi concedida a nós. E o que isso fica claro? Que o ensinamento é errado. Do Vailate, né? É. Uhum. Agora, é heresia? Esse é o ponto. Olha, o Gui pontuou muito bem, no sentido de que se ele afirma que existem outros meios de salvação que não por Cristo, Ele É um problema. necessariamente É a ele não está mesma coisa- afirmando é a isso, mesma né? ele falou exatamente É a isso. mesma coisa do que falar que Cristo não é o único meio de salvação. Ele falou, não é o único meio. Nesse vídeo ele fala assim, ó, Ele dá uma sambada nesse vídeo por aí. excelência é Cristo, ainda ele cita assim, mas Adão creu em Cristo? Não sei Olha, ele fala isso. Ele faz uma salada, porque ele, Isso ele aí fala assim, é ó, vida, gente. Jó não conheceu a Cristo. Ele falou. Melquisedeque não conheceu a Cristo. Adão, ele fala, Adão não conheceu a Cristo. Então eles foram salvos não crendo em Cristo. Cara, isso O é uma povo aberração. sacrificava animais. Aí Deus isso é uma e aberração. Cristo é a única
única pessoa. Não, isso é um desentendimento da progressividade da revelação. Deus decidiu que a revelação fosse progressiva e ele ignora completamente isso. Ele quer dizer que hoje existem pessoas que podem ser salvas sem conhecer Jesus Cristo. Ele abre essa brecha, isso é verdade. É isso que É a ele mesma quer coisa dizer. que a pessoa fala, toda religião leva a Deus. Ah, isso é um absurdo. Tá quase chegando nesse ponto. É heresia. Aí ele fala assim, eu não quero ser universalista, ele fala antes. E aí Não quero parecer. É, não quero. E aí dá estratégia. Eu tenho muita dificuldade em falar que ele é um herege. Sabe por quê? Porque Não, olha que a definição que eu vi aqui, ó. Baseada nessa explicação, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia sem, contudo, fazer parte de tudo herético, de uma eu acho que seita. ele se encaixa aí. Então, Pode ser beleza. Essa questão, vamos ser Objetivo. Sobre a fé, sobre a fé, heresia, sobre a fé. sobre esse ensinamento A dele. fé que ele fala fé, ou seja, para ele a fé não vem de Deus, a fé vem do homem. Isso vai contra as escrituras? Isso é heresia? Se vai contra as escrituras, é Esse heresia. ensinamento É heresia. Não quer dizer que ele é herético. Não é herético. É heresia? Pra mim, esse- É heresia. Dentro desse questionamento da fé que vem pelo homem, para mim é heresia. Para mim é heresia. O Gui já disse que é heresia, É então... heresia. Nós sim, entendemos que é heresia. E estamos deixando claro que não declaramos que ele é um falso mestre Não, ou um herético. não. Mas esse ensinamento por si só é uma heresia. Todo mundo podemos cometer erros. Sim. Então, muitas vezes, acabamos falando algo sem querer, ou simplesmente talvez ele se bananou na hora de falar, não sei se ele estava com um esboço lá na hora. É que assim, Não, porque a pergunta era foi feita na hora. Então pode ser depois que da isso- explanação dele. Então, assim, eu acho que pra ele tá tão focado em defender o sistema que às vezes a coisa acaba ficando ruim, né? Mas não quero, bem colocado aqui, não estamos falando que o pastor Vailate ele é um herege, de forma alguma. Porque eu já vi algumas pregações dele, cara, ele realmente ele é um homem de Deus, mas ele está equivocado quanto a isso aí. Eu já vi no Vejam Só, ele discutindo com o calvinista, que esse calvinista não era o Gran Conato, porque se fosse, e o debate ele ganhou. Eu não concordei com os pontos dele, porque... Mas ele tem boas argumentações. Mas ele é muito inteligente, ele é muito Demais. ele domina aquilo que ele explica. Nesse daí ele falhou, porque ele deu uma sambadinha e tal. Mas quando ele tá com os recursos na mão e tal, ele defende muito bem a fé dele. Então, pastor Vailate, não morde com nós. Nossa, cara. Então, encerrado aqui? Isso aí. Sim. Gostou? Calvino Sincero? Obrigado pela pergunta. Pessoal, tem dúvida? Manda pra gente, que a gente aqui responde no Do Grego Responde. Deus abençoe, fiquem com Deus e compartilhe o vídeo. Até a próxima.